Olá, tudo bem? O Alzheimer, o mal de Alzheimer, é uma doença progressiva que vai piorando ao longo do tempo a despeito de todo o tratamento tradicional que você fizer. Isso é uma verdade. Ela não tem cura pela medicina tradicional. Mas, se eu te disser que é possível retardar a progressão dessa doença e até revertê-la, em alguns casos, através de métodos que são diferentes desse método de usar drogas para tentar curar a doença. É isso que nós vamos ver com detalhes nesse vídeo que está começando agora. Gente, é possível sim isso e a ciência já comprova. Você tem centenas, dezenas, centenas de trabalhos científicos sobre drogas para Alzheimer e os resultados são muito fracos. Não há um retardo na progressão da doença, ela progride inevitavelmente ao longo dos anos. Não há sequer a ideia de poder reverter, isso é impossível, com o uso de drogas. Então, Alzheimer não é uma doença que vai ser nem aliviada com o uso de drogas químicas. Mas eles insistem, já gastaram mais de 2 bilhões em pesquisas. Só que a mudança no estilo de vida, a dieta e alguns recursos da medicina natural são poderosos aliados no tratamento real dessa doença. Esse é o assunto do vídeo que está começando agora. Eu pergunto, você tem algum parente com mal de Alzheimer? Você conhece alguém com mal de Alzheimer? Se você conhece, coloca aqui o teu comentário. Já presenciou a evolução dessa doença? Coloca aqui no teu comentário, tá? Boa noite para todo mundo. E a gente vai começando esse vídeo aqui falando sobre essa doença que é uma doença tão grave, tão séria. Bem, o que é o mal de Alzheimer? Alzheimer foi um cientista alemão que especificou, classificou esse tipo de demência em que ocorrem a deposição de proteínas anormais no cérebro. Veja bem, cérebro é composto de neurônios e existem células que são as chamadas células da glia, que ficam ali ao redor dos neurônios e tem a função de nutrir os neurônios, tem a função de limpeza de todo o tecido neuronal. Então são muitas as funções dessas células da glia, células gliais. Então, o neurônio ele precisa estar funcionando bem para você ter uma boa memória, uma boa cognição, um bom pensamento, foco, concentração. Mas o que é que acontece? Começam a ser depositadas na superfície dos neurônios, entre os neurônios, entre um e outro, placas de proteína, que são essas placas beta-amiloides, ao longo de muitos anos. Essas proteínas anormais tóxicas vão sendo depositadas. E, ao mesmo tempo, a ação contínua da glicose em excesso vai minando, destruindo a estrutura dos neurônios. Tanto é que muitos autores consideram o mal de Alzheimer, a demência de Alzheimer, a diabetes mellitus do tipo 3. Porque a gente sabe que glicose é muito boa, não tem problema nenhum com ela, mas em pequenas quantidades, como existe na natureza. Mas quando você tem glicose em excesso, muita glicose concentrada, você vai ter problemas. Essa glicose em excesso, ela é tóxica para o nosso organismo, tá? E essa toxicidade implica em quê? Muita glicose, ela vai danificando as células. Os neurônios são células muito importantes que têm uma dificuldade muito grande de se regenerarem. Então é um problema sério quando os neurônios são danificados, né? Nós temos um problema grave aí. Isso vai acontecendo ao longo de muitos anos, essa degeneração, não é de um dia para o outro. E essas placas beta-amiloides vão se depositando ali. Imagine os neurônios um conectado com o outro e as placas atrapalhando tudo, destruindo o tecido neuronal. Essas placas beta-amiloides são proteínas tóxicas. Então tem solução para isso. A medicina já sinaliza a solução para isso. E é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. E não são essas pesquisas com drogas que visam apenas ganhar dinheiro que vão resolver o problema. Infelizmente, a medicina tradicional é uma medicina paliativa. O que é isso?
é uma medicina que trabalha em cima de você retirar sintomas. Então você tem a doença e não se trata a causa do problema. Se tenta consertar a consequência do problema. E não resolve. Porque se você não atuar na causa, é a mesma história de sempre que eu bato nessa tecla aqui no canal o tempo inteiro. Você já pensou sobre isso? Que a gente, para resolver um problema, tem que ir na causa dele? Isso é muito importante, não é? Bem, qual é o erro da medicina? É exatamente esse. Busca solucionar o problema pesquisando droga química. Gente, foram gastos 2 bilhões de dólares. Agora, não pense que eles gastam isso porque são bonzinhos, não. Eles gastam isso porque querem encontrar uma droga para que essa droga se transforme no novo Viagra. Porque eles ganharam muito dinheiro com Viagra. Eles querem que essa droga milagrosa que chegue para... Não existe droga milagrosa. Gente, toda vez que alguém disser para você que existe um medicamento milagroso que você vai tomar como pílula mágica e vai dissolver uma doença no ar, isso é mentira. Não existe isso. Entende? Não existe. Isso pode ser tanto da medicina tradicional quanto da medicina natural. Quando vem com a história de que descobriram uma planta medicinal milagrosa que cura diabetes. Isso não existe. Para curar diabetes tem que ir na causa do problema. E toda cura verdadeira, escuta isso que é muito importante que eu vou falar agora, viu? Presta bem atenção, minha gente. Toda cura verdadeira implica numa mudança do estilo de vida do paciente. Da sua dieta, sua alimentação. Ele tem que deixar de comer comidas tóxicas, ele tem que passar a comer comidas boas, tem que suplementar, praticar atividade física, cuidar do sono. Então isso é que vai realmente tratar a pessoa, fazendo ela ganhar saúde e não combatendo doença. Tá? Esse estudo que eu coloquei aqui, inclusive, está presente aqui na descrição do vídeo, o link para esse estudo. Quem quiser se aprofundar. É um estudo que envolveu 1.260 pessoas. É um estudo forte, um estudo grande, robusto, de 2015, viu? Já fazem 10 anos, gente. E isso aqui não é levado em consideração por nenhum neurologista. Uma pessoa que está com mal de Alzheimer vai para os neurologistas mais famosos, com PhD em Harvard, entendeu? Consultas de R$ 2.500, caríssimas. E o médico passa aqueles remédios químicos, drogas que não funcionam, e o paciente vai cada vez piorando e ele diz que é assim mesmo. Mas a evidência que esse trabalho científico trouxe aqui, tá? Que foi feito durante 2 anos, afirmando que dieta, exercício físico, treinamento cognitivo e também o engajamento social dos pacientes melhorou o quadro do Alzheimer em 25%. Mas cadê que o médico se preocupa em prescrever isso aqui para o paciente? Essa mudança. É muito mais fácil prescrever uma droga, não é verdade? Pois é. Então, a gente parte agora para a solução. Como sempre aqui nos vídeos que eu faço, a gente parte para a solução. Agora eu pergunto, você sabia que existe solução para o mal de Alzheimer? Existe como você pelo menos evitar que ele vá piorando cada vez mais? Isso é uma verdade, tá? Então vamos lá. Qual seria a solução? Primeiro, antes de tudo, qualquer coisa, atividade física. Olha, você tem que colocar a pessoa com Alzheimer para fazer algum tipo de atividade física adequada para esse paciente. Saiu até no jornal, saiu até em toda a mídia oficial, há alguns meses atrás, a história de um homem com 55 anos que foi diagnosticado com estágio inicial de Alzheimer. Ele passou 2 anos fazendo atividade física intensa, mudou a dieta, fez suplementação e todos os sintomas desapareceram. Tudo. Ele reverteu o Alzheimer. Saiu em todo canto aí. Mas isso não interessa, porque isso não vende remédio. Entende como é que é a situação? Vamos lá. Então nós temos, em primeiro lugar, atividade física. Ora, se você tem um idoso, ou uma pessoa de 60 anos, ou uma pessoa de 70 anos, você vai ter uma atividade física adequada para aquela pessoa. Pode ser um pilates, pode ser uma hidroginástica. É importante que se faça um trabalho com um personal trainer, que seja de preferência especializado em idoso. Uma musculação, e por que não?
a musculação, quantos idosos estão fazendo musculação. Você sabia que a musculação é um exercício fantástico para os idosos? Se não sabia, ou se sabia, coloca o teu comentário aqui. Você que está aqui me assistindo, você faz musculação? Quantas vezes por semana? Põe aqui no comentário. Olha só, eu vi um vídeo um dia desses de um personal trainer, que ele chegou com uma paciente dele, com uma cliente dele, na academia, andando, ela estava andando de muleta. Ela estava andando de muleta. Presta bem atenção, muleta. E 6 meses depois, ela estava dançando e chegou na academia praticamente correndo. Veja a diferença na saúde dessa pessoa. E houve uma melhora muito grande em tudo. E o órgão do corpo da gente que mais se beneficia com a atividade física é o cérebro. Quando você vai para a academia fazer uma atividade física e sua bem muito a sua camisa, é o cérebro que mais recebe benefícios. Existe uma proteína no cérebro chamado fator de reprodução dos neurônios. Entendeu? É uma proteína que estimula o nascimento de novos neurônios. É um fator derivado do cérebro. E essa proteína ela é fabricada quando você faz atividade física intensa. O que essa proteína faz? Ela estimula o cérebro a criar novos neurônios, a se regenerar. Será que isso vai ser bom para quem tem Alzheimer? Claro que sim. Então, a atividade física é fundamental para o mal de Alzheimer. Segundo elemento aí, e aí é preciso que você tenha o auxílio de um médico como eu, da minha linha integrativa, o idoso precisa começar a praticar o jejum. Exatamente isso. Obviamente que supervisionado, ele vai se acostumando aos poucos, principalmente o jejum matinal diário, que é o que eu pratico todos os dias. Por que o jejum é tão importante para o mal de Alzheimer? Você vai saber agora. Veja só, foi prêmio Nobel de Medicina um japonês que descobriu que o jejum ele realiza no corpo um processo chamado autofagia. O que é isso? Quando você está em jejum, o organismo sai limpando, como uma faxina mesmo, todas as proteínas anormais que estão depositadas nos tecidos, que são proteínas lixo, que só servem para atrapalhar o corpo. Adivinha qual é uma dessas proteínas? As proteínas beta-amiloides, que estão envolvidas no processo do Alzheimer. Então o jejum é um dos principais recursos para dissolver essa doença na sua causa. Porque quando você está com o paciente com o sistema imunológico bom, e os macrófagos, que são os leucócitos que vão comer exatamente todas essas proteínas anormais, são os fagócitos, eles vão ser ativados com o jejum. Então quando você está fazendo um jejum matinal diário, todos os dias você está fazendo uma faxina nas proteínas beta-amiloides que estão lá do cérebro. E com o tempo elas vão saindo, vão sendo dissolvidas e o cérebro vai ter alguma condição de se regenerar. Entende? Então o jejum é fundamental. Agora tem que ser feito com supervisão para os idosos, claro. De preferência com um médico que possa acompanhar, que seja um médico da linha que eu pratico, tá? Vamos para o terceiro grande tratamento aí para o mal de Alzheimer. Gente, dieta. Então você tem que fazer inevitavelmente uma mudança da dieta. Você não vai curar mesmo, não. Você só vai conseguir curar se você mudar a dieta. Então, vamos lá. Você tem que fazer uma modificação retirando o açúcar branco refinado do idoso. Ele tem que tirar o açúcar branco e o pão. Tem que tirar o açúcar branco e o glúten. Se você conseguir isso, você deu um grande passo na direção da cura do mal de Alzheimer. Com certeza. Se tem alguma dificuldade dele tirar o açúcar, pelo menos troca o açúcar pelo açúcar de coco. Você que está me escutando agora, você sabia que existe o açúcar de coco em casas de produto natural? Se sabia, põe aqui o teu comentário. Já experimentou? Fala aqui. O açúcar de coco é um açúcar fantástico. E ele pode substituir o açúcar normal, que é ruim, que é uma droga. Então faz isso com o idoso. Tá? E corta
o excesso de carboidrato, fazendo com o idoso uma dieta low carb. Isso também sou com supervisão de um médico da minha linha, tá? Quando faz essa segunda coisa, aí você está realmente dando outro grande passo. E aí nós vamos para a dieta rica em gorduras saudáveis. Gente, gordura é a coisa que mais o nosso cérebro gosta. Agora eu não estou falando de gordura trans, né, gente? Margarina, por favor, tira. Tem que tirar margarina, tem que tirar óleo refinado. Um idoso desse não pode comer batata frita, pelo amor de Deus, nem ir para comer hambúrguer, nem Coca-Cola, por favor. Demerara não presta. O açúcar demerara é tão ruim quanto o outro. Ele tem que baixar a quantidade de açúcar que ele consome. Tem que fazer uma dieta de baixo carboidrato. Isso é fundamental. E uma dieta rica em gorduras saudáveis. Gente, onde é que a gente vai encontrar gordura saudável? Vamos lá. Óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, manteiga ghee, abacate, ovo. Então, o idoso que está com mal de Alzheimer tem que comer gordura. Gordura de qualidade para ele começar a regenerar o cérebro dele. E aí você vai ver a coisa acontecer. Então ele tem que comer gorduras saudáveis. Todo dia azeite de oliva, todo dia o óleo de coco. Tem até um vídeo que viralizou aí na internet. A mulher com o marido dela lá nos Estados Unidos com mal de Alzheimer reverteu. Tomando óleo de coco todo dia. Porque essas gorduras vão alimentar o cérebro e vão fazer muito bem para os neurônios funcionarem melhor e se regenerarem. Neurônio gosta de gordura. Agora, gordura saudável. O peixe, que tem o ômega 3, a sardinha, o salmão, peixes que são ricos em ômega 3. Isso é fundamental também. Ovo caipira, fundamental também. Tá? O óleo de coco, o azeite de oliva, fundamental. Tem que consumir isso. Aí vai começar a melhorar. Então, dieta low carb e rica em gorduras saudáveis. Agora vamos para o próximo passo, e esse é muito importante, a suplementação. Essa aí, gente, é fundamental. O que é que a gente tem que fazer em termos de suplementação de imediato, logo um pacote completo? Vitamina C em primeiro lugar. Por quê? Porque você vai ativar o sistema imunológico. Eu falei para vocês sobre os fagócitos, os macrófagos, que são glóbulos brancos gigantes que fazem a faxina, que são a enlurbe, a companhia de lixo do organismo que sai limpando tudo que encontra pela frente, comendo todas as proteínas anormais, os lixos que estão no corpo. Os fagócitos, lá dentro do cérebro, vão começar a comer essas placas beta-amiloides, destruí-las, mas somente se o sistema imunológico for ativado. E para ativar tem que ter vitamina C. Então, a vitamina C, número 1. Vitamina D, número 2. Então, o idoso tem que estar tomando vitamina C pelo menos 4 gramas por dia. Vitamina D, pelo menos 5.000 unidades. Tem que aumentar a vitamina D, senão os macrófagos não vão atuar. Então, tem que ter a D também bem. E o cérebro também precisa de vitamina D para se regenerar. Então, vitamina C e vitamina D. Magnésio também é muito importante, fundamental, tá? A vitamina E, minha gente, que já vai ter nas gorduras saudáveis. O abacate, por exemplo, é um alimento espetacular, porque é rico em gorduras saudáveis para o idoso regenerar no mal de Alzheimer. Ele também tem vitamina E. A vitamina E, gente, pode ser consumida também em forma de cápsula. Existe. É o Tocotrimax. Anota bem, pega o papel e a caneta agora aí, anota esse nome. Tocotrimax. T de tatu, Tocotrimax, com X no final. É a vitamina E natural, porque essa de farmácia não serve, tá? Tem que fazer essa suplementação. E para terminar com chave de ouro, a B12, né, gente? Que é a vitamina mais importante de todo o sistema nervoso. Para poder o cérebro se regenerar, se refazer. A bainha de mielina, os neurônios, precisa de B12. Então, B12 na forma de metilcobalamina, não pode ser injeção, não. É metilcobalamina, pelo menos 500 microgramas. Vai anotando aí. Não é miligramas, viu? É microgramas, 500 microgramas.
E aí nós temos a levedura de cerveja como outro grande aliado aí, o último suplemento, levedura de cerveja. Porque ela vai ter o complexo B, que são as 9 vitaminas B, que vão complementar a B12 e vão ser muito boas para o sistema nervoso. E a gente fecha também com a coenzima Q10, que também é muito importante. Então são esses suplementos aí, vão fazer parte desse pacote bendito, maravilhoso que eu estou aqui passando para vocês hoje, tá? Vamos lá. E para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre Camapu. Vocês já ouviram falar do Camapu? Vocês já ouviram falar do Camapu? O Camapu é uma planta originária da Amazônia, tá? O nome científico dela é Physalis angulata. Physalis angulata. E é uma planta fantástica que tem a função de produzir novos neurônios, principalmente na área do hipocampo, que é a área do cérebro responsável pela memória. Olha aí. Que é a que mais se deteriora com o mal de Alzheimer. Veja bem, minha gente, ela é uma esperança para o tratamento de doentes de Alzheimer, de esclerose múltipla e de outras doenças neurodegenerativas. O Camapu é muito conhecido, você pode pesquisar aí. Eu recomendo o do pessoal do Herbal Foods, tá? Eu vou colocar aqui o link para vocês da tintura do Camapu, tá aqui. Eu coloquei aqui para vocês o link. Essa é a tintura do Camapu. E, gente, o Camapu tem esse poder de criar novos neurônios. Então, quando você combina a atividade física, o jejum, a dieta rica em gorduras saudáveis, a suplementação e o Camapu, minha gente, essa doença vai estacionar. E pode até reverter. Agora, não vai ser rápido, não vai ser de imediato, não é pílula mágica. Isso é uma construção que vai sendo feita com muito esforço, tanto da família quanto do paciente, e do médico também junto, acompanhando. E precisa de um tempo. E o Camapu, a vantagem é que você pode tomar por 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum, direto, tá? Existiram várias matérias publicadas em sites, na mídia em geral, de uma pesquisa que foi realizada pela Universidade do Pará, afirmando que essa substância que está presente no talo do Camapu tem o poder de produzir novos neurônios na área do hipocampo, revertendo a perda de memória, tão comum nos pacientes com mal de Alzheimer. Essa pesquisa é inédita e mostra que a substância pode ser utilizada para elevar a capacidade de raciocínio e memória, além de sinalizar uma possível reversão da morte neuronal, quadro comum em pacientes com depressão, por exemplo. Tá? Então, o grupo de pesquisa ficou muito feliz porque falou que criar novos neurônios não é para qualquer planta não, viu? É importantíssimo. É uma planta que não tem muita toxicidade, não é tóxica de forma alguma, ela é maravilhosa, ela atua como anti-inflamatória também, e eu coloquei o link aí onde vocês podem comprar essa planta aí com o pessoal do Herbal Foods, tá? O nome é Camapu com C de casa. Camapu. É só clicar nesse link que você vai para lá, tá? Ok, gente? Bem, isso é muito importante, entendendo que sempre, em qualquer doença, para você conseguir curar de verdade, não é com droga que a gente vai curar, não. Isso já é coisa do passado, gente. A gente vai curar com mudança no estilo de vida, com dieta, com atividade física, com suplementação, com fitoterapia, com mudanças. Isso é muito importante. Isso aí implica em um esforço. Isso não é de graça. Isso não é pílula mágica. Entende? Então, toda vez que você ouvir que existe um remédio que vai ser a cura de uma doença, que ele é milagroso, caia fora porque isso não existe. Não tem milagre. Aqui a gente não está falando em milagre de uma coisa só. A gente está falando de uma mudança de estilo de vida, numa mudança geral da vida que implica em responsabilidade e em esforço para se conseguir uma vitória. Oi pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular.
Nesse curso, você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC, um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com infarto ou com AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial. Tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor. Tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá, um beijo no coração e até a próxima.